De uma certa forma, esse isolamento social, essa pandemia nos afetou de alguma maneira. Pode ter afetado alguns no contexto do trabalho, no contexto financeiro, né? Se afeta o trabalho, afeta também as finanças. Alguns tiveram apenas que mudar hábitos, outros tiveram que trabalhar em casa. E que bom, né? Que estão trabalhando. Passamos a viver uma realidade totalmente diferente do que estávamos habituados. Eu acho que nenhum de nós esperávamos viver esse momento, essa situação que nós estamos vivendo agora, onde hábitos tiveram que ser mudados, a gente passa a se adaptar a esses novos hábitos, daqui a pouco tudo muda de novo e a gente volta a uma outra rotina e assim a gente vai tentando se adaptar à vida. A verdade é que a vida é sempre uma caixinha de surpresa, né? A vida sempre nos apresenta situações que a gente não espera. Nem sempre a gente gosta, nem sempre a gente aprecia. São situações que não temos o controle, não temos como, pelo nosso poder e capacidade, resolver. Mas que bom que nós temos um Deus que nos ajuda, que bom que temos um Deus que nos sustenta nesses momentos, um Pai que cuida dos seus filhos, um Deus onde nós estamos debaixo da sua graça, onde contamos com a sua força, com o seu poder, crendo que a vitória vem do Senhor, crendo que Deus nos sustenta, mas, de uma certa forma, as situações da vida que se apresentam diante de nós, de uma certa forma, elas nos afetam. Afetam, como eu já falei, profissionalmente, financeiramente, às vezes afeta até no contexto das relações familiares e pode até afetar tanto na parte emocional quanto na parte espiritual. Então, a gente recebe os respingos das circunstâncias, das adversidades, daquilo que vem contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. Quando são coisas boas que acontecem, nos afetam também. Costumamos dizer que nos afetam positivamente. Traz alegria, sensação de felicidade, de paz, de que as coisas estão dando certo, isso traz um alívio ao coração. Mas sempre somos afetados de alguma forma pelas circunstâncias. A situação que nós estamos vivendo hoje, para muitos, tem sido afetado negativamente. Mas cremos que para nós, que cremos em Deus, que temos fé, que confiamos no Deus Altíssimo, o Senhor nos ensina a passar por essas adversidades. O Senhor nos capacita, Ele não nos blinda no sentido de não permitir que o sofrimento chegue ou que nós não sejamos afetados. Não, mas Deus nos ensina a passar pelas situações. Deus nos dá direção, Ele traz luz às nossas trevas, que são aqueles momentos que não sabemos o que fazer, mas o Senhor tem sempre algo a nos ensinar. O Senhor faz com que nós tiremos lições de todas as situações da vida, inclusive aquelas que nós não desejamos. Então, falando sobre isso, eu quero trazer à tona um tema importante para a gente conversar hoje. Deixa eu dar aqui uma boa tarde, pessoal que chegou depois. Muita gente já entrou aí enquanto eu estava falando. Sejam bem-vindos todos. Irmã Joelma, Sandra. Olá, Sandra. Que bom ter você aqui. Marlene, o pessoal está chegando. Marisa, sejam bem-vindos e bem-vindas também. Deus abençoe a todos. Então, como eu estava falando, a vida nos afeta, a vida mexe com a gente, afeta várias áreas da nossa vida, daquilo que está ao nosso redor e principalmente tenta nos afetar por dentro. Mas tem algo importante que a Bíblia nos ensina, que é valioso para os enfrentamentos das situações, nas travessias dos nossos desertos, dos vales profundos, das montanhas altas que às vezes temos que escalar, montanhas de problemas, são adversidades que surgem. Como nós podemos enfrentar a vida? Como nós podemos
enxergar saídas, soluções. A gente, como eu já falei aqui, nós temos a graça de Deus conosco, a presença de Deus nos guiando, mas Deus, Ele traz ao nosso coração um elemento importante para que saibamos como agir, saibamos como tomar decisões, fazer escolhas, como encarar a situação, analisar a situação e agir de acordo com esta análise, em decorrência de algo que Deus tem à disposição de cada um de nós, que é a sabedoria. Sabedoria é algo que vai além do saber humano, daquilo que você estuda, daquilo que você percebe com seus sentidos. É uma capacidade que Deus te dá, que vem do alto, onde você consegue ter entendimento, que o Senhor concede por meio do seu Espírito e por meio também do conhecimento da sua palavra, onde nós passamos a olhar a vida na ótica de como Deus nos ensina a olhar. Eu creio que, e eu posso assim definir, que uma das qualidades da Bíblia é ser essa lente de termos uma visão nítida acerca da vida. O homem natural olha, enxerga o problema, enxerga a desgraça, enxerga a derrota, enxerga o fim da linha, enxerga que ela não sabe o que fazer e por isso ela se desespera, ela entra em pânico. Mas quem olha a vida pela lente da palavra de Deus e por aquilo que o Espírito Santo também trabalha em nossos corações, nós conseguimos ter uma visão além da realidade, uma visão além do que o problema apresenta, do que as vozes ecoam ao nosso coração. Nós passamos a enxergar aquilo que também é espiritual, aquilo que também é Deus trabalhando, é Deus agindo, uma vez que a palavra de Deus assim nos revela, assim nos mostra como Deus trabalha nas circunstâncias em favor daqueles que o amam, para o seu benefício, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Então, o conhecimento da palavra traz sabedoria ao coração. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. É tão importante isso que nós podemos perceber que, de uma certa forma, Deus separou um livro para falar de sabedoria, que é o livro de Provérbios. Você abre o livro de Provérbios, você vai ver do começo ao fim um ensino de sabedoria, de como viver a vida, de como agir nas situações, do que é certo, do que é errado, qual deve ser o nosso bom proceder. O livro de Provérbios nos ensina a sabedoria para que através da sabedoria nós possamos ter sensatez, bom senso, que também em algumas versões vem como bom siso. Na verdade, é você olhar para a vida com bom senso. Bom senso sempre vai produzir equilíbrio, bom senso sempre vai trazer lucidez, bom senso sempre vai fazer você tomar algumas ações importantes, atitudes importantes e cultivar hábitos importantes para que você possa encarar as situações que estão à sua frente. Então a sabedoria, inclusive quando eu abro o livro de Provérbios, no versículo 3, eu vejo aqui vários conselhos bíblicos para o contexto de sabedoria. Então vem a palavra de Deus dizendo que não deve desamparar, por exemplo, a benignidade e a fidelidade na nossa vida, que nós temos que tê-las como um cordão, atadas ao nosso pescoço, escritas na tábua do coração. É o que diz aqui o versículo 3 do capítulo 3, mostrando a importância de sermos pessoas fiéis, de sermos pessoas benignas. Fala também como orientação de sabedoria de nós confiarmos no Senhor de todo o coração. Eu creio que isso é algo tão importante na vida daquele que quer vencer as circunstâncias, quer saber atravessar os momentos da vida sem se perder, sem ficar pelo meio do caminho, sem se prostrar, sem desanimar ou desistir até de viver, é a pessoa confiar no Senhor de todo o coração.
e não confiar na força do seu próprio entendimento, ou seja, do seu saber humano. Não, por mais inteligente que uma pessoa seja, vai ter momentos na vida dela que ela vai dizer, eu não sei o que fazer, porque foge do conhecimento humano, foge daquilo que ele sabe, daquilo que ele estudou, daquilo que ele aprendeu. É algo que nós precisamos receber de Deus, que só Deus pode dar, para sabermos nas encruzilhadas da vida qual é o caminho. Que é aquele momento que você está diante de uma bifurcação e você diz, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Então nós precisamos dessa sabedoria para poder entender e perceber qual é o caminho que nós devemos seguir. Então confiar no Senhor é muito importante. A própria Bíblia diz que devemos entregar a Ele o nosso caminho. Isso diz com tudo aquilo que a envolve, problemas, sonhos, projetos, planos, tudo aquilo que diz respeito à vida. A Bíblia diz, entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então confiar no Senhor é muito bom, não só para trazer força ao nosso coração para seguir em frente, como para acreditar que Deus faz aquilo que eu não posso fazer, aquilo que a minha capacidade não alcança, aquilo que só o Senhor é capaz. E é interessante que também vem dizendo, como uma orientação de sabedoria, no versículo 6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Está falando, reconhece Deus em todos os teus caminhos. Às vezes nós temos a tendência de só reconhecer Deus quando as coisas dão certo, quando tudo vai bem, quando abriu-se a porta do emprego, quando o dinheiro surgiu, quando a situação está tranquila, quando as coisas estão indo bem, quando há saúde na família, está dando tudo certo, aí a gente reconhece, glória a Deus, Deus está nisso, Deus está abençoando, Deus está fazendo, Deus está acontecendo, louvado seja Deus. Aí quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, quando vem os ventos contrários, os desertos se apresentam diante de nós, nós costumamos ficar tensos, preocupados e normalmente a gente declarando, o diabo está se levantando, o diabo está fazendo e acontecendo, olha, o diabo está se movendo, o diabo está contra mim. E a gente só passa a reconhecer o diabo nas situações difíceis da nossa vida. É bem verdade, tem situações que a gente vê o dedo dele, você observa que o diabo realmente está se levantando, mas a gente precisa também reconhecer Deus até mesmo no meio das tempestades. Lembra que os discípulos, quando viram Jesus andando por sobre as águas, no momento daqueles ventos fortes, em que eles estavam no meio do mar da Galileia, sem condições de remar, e o vento batendo, as ondas, e eles ali sem saber o que fazer, e Jesus começa a chegar, a vir adiante deles, andando por sobre as águas. Qual foi a reação deles? Eles acharam que era um fantasma, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus, pensaram em outra coisa, e eles gritaram de medo, de pavor com aquilo. E às vezes é o que acontece com a gente, diante dos problemas, diante dessas adversidades, às vezes a gente reconhece mais o diabo do que Deus, uma vez que a gente crê que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. E a gente precisa estar mais atentos em perceber que mesmo que o diabo esteja se levantando, muito mais Deus está se erguendo a meu favor. E a Bíblia já diz, se Deus é por nós, pode ser o diabo, pode ser quem quer que seja, pode ser o demônio no seu mais alto nível de ação. Deus é maior, Deus se levantando, todos têm que dobrar joelhos, Deus agindo, ninguém pode impedir. Então, nós precisamos reconhecer, nós, povo de Deus, reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho. Porque você enxergando Deus na situação, você vai confiar, você vai ver o milagre, porque a Bíblia diz que se a gente crer, vamos ver a glória de Deus. E uma coisa é certa,
tudo que Deus faz na nossa vida é para a glória dele. Então, pode ter certeza que no final a vitória já é garantida, porque a vitória glorifica a Deus. Mesmo que você hoje esteja enfrentando uma aparente derrota, não se entregue, continue a reconhecer o Senhor e a saber que Deus é por você. E se Ele é por você, você está garantido de que você vai chegar lá, de que você vai até o final, que você não vai ficar pelo meio do caminho. Então, vamos reconhecer o Senhor. Também diz aqui como conselho, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, não se ache alguma coisa no sentido de ir além do limite que Deus permite, porque além disso é soberba, é orgulho, e o orgulho nos afasta de Deus, o orgulho nos descaracteriza, o orgulho afeta a nossa personalidade de uma forma muito negativa. O orgulho sempre tem uma tragédia anunciada à frente. O orgulho não é para nós. A Bíblia nos ensina a sermos humildes. Sabedoria é andar em humildade. Humildade é virtude, porque Deus abate os orgulhosos, mas levanta, Ele ergue aqueles que se humilham, aqueles que se humilham diante de Deus, que andam em humildade. Fala sobre honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Nós entendemos que aqui está no contexto da nossa contribuição, da nossa semeadura, servirmos a Deus com as finanças que Ele nos abençoa, honrando a Ele com dízimos e ofertas. Isso aqui é bíblico e a palavra de Deus mostra que quando o honramos, Ele nos honra também. Ele não deixa faltar, Ele supre, como diz aqui de uma forma figurada, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, contribuir, honrar ao Senhor com as finanças é uma atitude de sabedoria, e colhem aqueles que têm amor para semear e fé de que irá colher o que Deus promete. E diz aqui o verso 13, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Olha, que coisa valiosa a sabedoria, né? As pessoas estão atrás de ouro e prata. As pessoas acham que é isso que resolve, é isso que traz felicidade. As pessoas acham que dinheiro é tudo. Se ela tem dinheiro, ela está feliz. E esquece que a Bíblia está dizendo que muito mais valioso, muito mais precioso do que o dinheiro é a sabedoria. Então, vamos buscar em Deus. Mas deixa eu colocar no seu coração, uma vez que nós falamos aqui no livro de Provérbios, e que tem muito a ver com o viver com sabedoria para as tomadas de decisão, para o enfrentamento das situações que se apresentam diante de nós. Tem 2 versículos de Provérbios que eu tenho colocado como lema na minha vida. Eu tenho procurado viver a cada dia de acordo com 2 dicas que Deus nos dá preciosas. 2 orientações de sabedoria para que nós possamos viver com mais equilíbrio, possamos não ser menos estressados pela vida e pelas circunstâncias, de podermos colher bons frutos para o nosso próprio viver, que são esses 2 conselhos que eu deixo no seu coração. Talvez alguns já tenham me visto pregar sobre alguns desses temas aqui, mas é porque eu tenho isso como algo de Deus na minha vida e que eu procuro tentar, pelo menos eu tento, né, seguir à risca, porque é muito precioso. A primeira orientação que eu tenho para o meu coração está em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Bíblia, em outras palavras, está dizendo sobre tudo que você puder guardar, e a gente sempre guarda aquilo que é precioso, a gente guarda aquilo que é para proteger, para não se perder.
Então a Bíblia diz, sobre tudo que você vier a guardar, a gente guarda dinheiro na poupança, no banco, a gente guarda joias naquela caixinha e guarda lá num lugarzinho do nosso quarto, em algum lugar seguro, a gente guarda as nossas roupas no armário, a gente sempre está guardando alguma coisa, mas a Bíblia diz, sobre tudo isso, guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda a tua mente. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você permite se alojar em tua mente, cuidado com aquilo que você abriga nos teus pensamentos. A forma com que nós pensamos vai produzir efeitos na nossa vida. Porque o texto está dizendo que se a gente guardar os pensamentos, nós vamos colher bons frutos. Até porque o que o provérbio está dizendo aqui é que quando nós guardamos o pensamento, a vida assim o será. Tudo aquilo que eu penso é o que eu me torno. A minha vida se desenvolve por aquilo que eu penso. Alguém já disse, se eu não me engano, acho que Joyce Meyer, certa vez, ela numa das suas mensagens, ela disse que aquilo que, para onde a mente vai, o homem segue. E é a pura verdade. Para onde a nossa mente vai, é onde a nossa vida segue. Então, o que nós temos pensado? O que temos abrigado em nossos corações? O que temos, como se diz aí numa forma popular, o que nós temos matutado em nossa mente, na nossa cachola? O que nós temos abrigado de pensamentos? Porque tudo aquilo que eu penso, eu trago para dentro emoções e sentimentos e eu reajo de acordo. A boca fala, já disse Jesus, do que está cheio o coração, do que está cheio a mente. As nossas palavras são a tradução e a denúncia dos nossos pensamentos. Se eu estou com pensamentos negativos, se eu estou com pensamentos para baixo, minhas palavras o serão. Ó vida, ó azar, ó céus, nada dá certo para mim, porque a gente tem uma mente negativa. Tudo que a gente olha, a gente acha que não vai dar certo. Se a gente tem a nossa mente cheia de orgulho, nós vamos nos achar muito bons, vamos nos achar as pessoas mais bonitas do mundo, espelho mágico, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, porque um pensamento assim gera reações assim, sentimentos assim, e é para onde a vida vai. Olha uma pessoa orgulhosa, como é que ela caminha. Olha uma pessoa vaidosa, como é que ela caminha. Olha uma pessoa que é negativa, como é que ela caminha. Olha para a pessoa que é otimista, como são suas palavras, como são as suas atitudes, para onde a vida dela está seguindo. Então, é algo muito importante. Aonde eu quero chegar? Quem eu quero ser de fato e de verdade tem muito a ver com aquilo que eu penso. Por isso que a gente tem trabalhado muito o nosso coração, guardar o coração no sentido de nós alimentarmos a nossa mente com a mente de Deus, com os pensamentos de Deus através da sua palavra, que tem poder de nos transformar, que tem poder para trabalhar a nossa personalidade, forjar o nosso caráter, para que a nossa vida possa seguir nesse trilho. Então, é muito importante a gente guardar a mente, o coração, a gente lançar fora aquilo que nos atrapalha. Uma mente que, por exemplo, está cheia de pensamentos de pornografia, sabe, de imoralidade. Para onde essa vida vai? Para uma vida de escravidão. Quantas pessoas hoje são escravas da pornografia, que hoje é tão acessível, basta ter um computador, um celular. Tem pessoas que estão viciadas nessas coisas. Por quê? Porque começou a prisão na mente. O vício começou na mente, nos pensamentos, e que faz com que a pessoa siga esse caminho e viva uma escravidão. Então, aquilo que a gente aloja em nosso pensamento é que vai, de uma certa forma, dizer se vamos viver uma vida livre
ou uma vida oprimida. Uma vida em total liberdade ou uma vida onde a gente pode seguir percebendo que estamos no fluxo da vontade de Deus e que as coisas vão dar certo, mesmo que no caminho esteja tendo seus problemas. Problema para o cristão não é o fim de tudo. Problema para o cristão, pelo contrário, ele entende que é uma alavanca para Deus fazê-lo crescer mais, amadurecer mais, ter experiências profundas. Então, é importante, fica aqui esse conselho de Deus que eu trago no meu coração. Se você puder, pega para você também, porque a palavra de Deus é para todos nós. Pega aí e você vai ver os resultados. Outro lema que eu trago para a minha vida, além desse cuidado todos os dias de guardar o coração, é Provérbios 19, versículo 2. Sabe o que diz? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Outro lema que eu trago para o meu coração. Porque o que a Bíblia está dizendo é que tudo aquilo que eu faço tem consequência. Minhas escolhas, minhas decisões, palavras que eu libero, tudo isso tem consequências. São, na verdade, se a gente olhar no contexto também bíblico, são sementes. São sementes lançadas no terreno da existência. Tudo aquilo que eu decido, o caminho que eu escolho, a ação e reação que eu tenho, tudo isso são sementes que, de uma certa forma, terei um retorno, haverá uma consequência. Eu vou colher alguma coisa. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que eu quero colher para a minha vida? O que eu quero trazer de bom para a minha existência? Eu tenho que analisar o que eu estou semeando. Eu tenho que analisar minhas decisões. Eu tenho que avaliar bastante as palavras que eu digo. O que eu libero para as pessoas, para os meus relacionamentos. Porque eu vou colher na mesma qualidade da semente que eu estou semeando. Então, agir sem refletir, a Bíblia diz, é um erro, é um equívoco, vai dar ruim. O que a Bíblia está dizendo é, para um pouquinho antes, reflita, pense, analise, deixa a poeira baixar, deixa a raiva diminuir, para que você possa então agir, para que você possa reagir a alguma coisa. Porque se a gente faz no momento da raiva, da ira, no momento do desespero, no momento da cegueira, né, diante de alguma coisa que fez o sangue subir a cabeça, e a gente vai e fala, e vai e decide, e vai e faz, com certeza não vai dar certo. Então a Bíblia diz, para antes, não tenha nenhuma reação sem antes pensar, refletir, analisar as consequências. Sei que para alguns talvez isso possa parecer difícil, dependendo da personalidade da pessoa. Por isso que, mais uma vez, eu volto a tocar naquilo que a gente já conversou aqui numa live anterior, deixar o Espírito Santo trabalhar o seu fruto em cada um de nós, naquilo que a gente acha que não temos de paciência, de domínio próprio, de mansidão. Então a gente precisa pedir, Espírito Santo, me ajuda nesta minha deficiência. Eu creio que se a gente deixa Deus moldar, se nós que somos o barro, deixamos Deus trabalhar, Deus vai fazer a vontade dele, Deus vai trabalhar o fruto em nós, ele vai aperfeiçoar a nossa personalidade, para que a gente tenha a capacidade, sim, de refletir antes de qualquer ação, de qualquer palavra liberada. Não é bom proceder sem refletir. E também diz, e peca, erra o alvo, quem é precipitado. Precipitado é aquele que faz sem pensar, que faz sem refletir, que vai no ímpeto dos sentimentos, das emoções. Cuidado com as suas emoções, cuidado com os seus sentimentos. As pessoas às vezes costumam dizer, segue o que o teu coração está dizendo. Isso é um conselho perigoso.
porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se não for Deus trabalhando o nosso coração, se não for o entendimento daquilo que a Bíblia já nos ensina que é certo, que é errado, que certas coisas não são para nós, se a gente não tem um conhecimento, nós temos dificuldade para discernir isso. Por isso é importante, cuidado com a precipitação, cuidado com a impaciência, cuidado com o bateu levou, cuidado com isso. A gente precisa, como cristãos que somos, a gente precisa de sabedoria. Sabe qual é a missão da sabedoria? Trazer ordem e equilíbrio. A sabedoria nunca vem para causar confusão, nunca vem para desequilibrar, nunca vem. Você vê que Deus é um Deus de sabedoria. Olha para a natureza, olha para a criação de Deus. Você já viu a perfeição, a sincronia que é o universo? Tudo tão preciso, tudo regido pela sabedoria de Deus. Deus criou todas as coisas funcionando perfeitamente, tudo em equilíbrio, em ordem. Não é assim que Deus criou? Aí o que acontece? O homem vem e estraga tudo. O homem vem e mexe com a natureza. O homem vem e provoca o aquecimento global. O homem vem e muda, por causa da poluição, uma série de fatores que a gente ouve aí nos noticiários, que a ciência proclama, e o homem mexe com o clima. A gente vê o homem poluindo, o homem fazendo tantas coisas, tudo por precipitação, por ganância, tudo querendo ter uma boa vida, e ele está estragando tudo aquilo que Deus preparou para ele poder viver essa boa vida. Então a gente sempre estraga tudo, né? Deus faz perfeito, aí o homem vem sem sabedoria, o homem vem com seus pensamentos corrompidos, seu coração enganoso, e vem e atrapalha tudo isso. E ele mesmo colhe as consequências. Então veja como nós somos complicados, né, irmãos? Nós somos complexos, nós somos difíceis, precisamos da graça de Deus, precisamos da sabedoria de Deus para podermos enfrentar toda e qualquer situação da vida, mesmo aquelas que a gente nunca imaginou, como a que nós estamos enfrentando hoje. Como é que você está enfrentando esse momento? Como é que você está enfrentando uma possível dificuldade financeira? Como é que você está enfrentando esse momento que você está vivendo na sua realidade de vida? Vamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê graça, que Ele nos dê do seu poder, porque a gente não tem o controle dessas coisas, mas o Deus que nós cremos tem. O Deus que nós temos, com uma única palavra, Ele pode abrir uma porta, como Ele pode fechar uma porta. Porta que Deus fecha não é falta de bênção. Pelo contrário, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bênção. Às vezes, certas portas que se fecham para nós é bênção. Pode parecer que não. Pode parecer frustrante. A gente orou, Deus não fez o que a gente quis e a gente fica frustrado. Fica não. Se Deus fechou a porta, Ele tem algo melhor. Ele tem algo além que a gente não está vendo, que a gente não está percebendo. Então a sabedoria faz a gente confiar no Senhor, reconhecer o Senhor, ter o cuidado com o coração, com o pensamento, e também procurar não se precipitar e sempre refletir antes de agir. Vamos caminhar assim, irmãos. Vamos pedir que Deus nos dê essa sabedoria e a capacidade para todos os dias fazermos essas tomadas de decisões pautadas na sabedoria que o Senhor nos dá, naquilo que a palavra de Deus já indica. Tem coisas que a gente não precisa tentar descobrir, será que é vontade de Deus? Tem coisas que a Bíblia já diz que é a vontade de Deus ou não. Basta a gente conhecer. E se há alguma dúvida, peça a Deus sabedoria. O Espírito Santo vai direcionar. Deus vai mostrar o caminho. Você vai perceber porque Ele vai falar no seu coração. Ele vai trazer paz quando você tem que seguir. Ele vai trazer inquietação, como que dizendo, não segue, espera, não vá por esse caminho,
não tome essa decisão. A gente precisa estar sintonizado com o Espírito Santo, em comunhão com Ele, para termos a sensibilidade de perceber, lá no fundo, o que o Espírito Santo está dizendo, o que Ele está revelando para nós, principalmente pautado na palavra. O Espírito Santo nunca vai dizer algo contrário à Bíblia. Ah, mas Deus falou comigo. Se está contrário à Bíblia, não foi Deus. Possivelmente a voz do nosso coração. Então, vamos ter o nosso pensamento impregnado pela palavra de Deus, daquilo que é puro, daquilo que é amável, que tem virtude, daquilo que seja bom. Vamos discernir. A Bíblia diz: julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Queridos, tem muito lixo por aí, cuidado. Internet é bom? Graças a Deus pela internet, estamos aqui conversando ao vivo por causa da internet. Estamos levando os cultos para dentro das casas por causa da internet. Mas cuidado, a internet também tem lixo. Tem muita coisa que a gente tem que descartar, que a gente não tem que ficar preso, que a gente não pode se deixar enredar. Cuidado. Assim como a televisão, mesma coisa. Assim como uma revista, um jornal. Na vida você vai encontrar coisas boas, mas vai ter muita coisa ruim. A Bíblia diz: discirna e traga o que é bom. Retenha somente o que é bom. O que é lixo, joga fora, irmão. Joga fora, senão vai cheirar mal. A vida cheira mal. E que a gente possa não exalar o cheiro ruim, mas sermos a fragrância do bom perfume de Cristo. A gente exalar Jesus, exalar a glória de Deus, exalar uma vida equilibrada, uma vida de bom senso, uma vida próspera, abençoada por Deus, uma vida bendita, uma vida debaixo da graça de Deus, e assim a gente poder exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Deus nos dê sabedoria a todos.